E aí, tudo bem com você? Nós estamos aqui para o nosso primeiro episódio da série Sabedoria para Empreender a Vida nos Negócios. E o tema central de hoje é Viva o Processo. Mas antes de nós abordarmos essa parte do processo, quero te fazer uma pergunta. De onde vem a sabedoria? Como você adquire a sabedoria? Já parou para pensar? E aqui eu vou compartilhar com você algo que nós acreditamos. O que acontece? A sabedoria, ela é adquirida, uma parcela dela, do conhecimento, certo? Então, de conhecimento. E nós acreditamos que a sabedoria vinda do conhecimento, ela vai te dar apenas 10%. 10%. Existe uma segunda etapa, uma segunda coisa que te dá sabedoria, que te traz sabedoria. Eu acredito que você também já está pensando aí, que é a experiência. Só que a experiência, ela vai te dar 20% da sabedoria. Ou seja, nós aqui concluímos e atingimos 30% da plenitude da sabedoria. Como assim, Guilherme? E de onde vem os outros 70%? Vida real, os outros 70%, ela vem de Deus. O que acontece? Existe um Deus verdadeiro e tem um Deus criado pela mente humana. Um Deus criado pela religião, um Deus criado pelas pessoas. E imagine a seguinte situação. Eu não te conheço, nunca ouvi falar sobre você. Só que eu conheci uma pessoa B e essa pessoa me falou ao seu respeito. Disse que te conhece, falou um monte de coisas. E essa pessoa B, ela também está me passando essa informação que foi vinda da pessoa A. Ou seja, a pessoa A que diz que te conhece, falou para a pessoa B e essa pessoa B pega a informação e me passa. E eu começo a criar uma imagem ao seu respeito. E aí o tempo passa. Lá um belo dia eu tenho a oportunidade de te conhecer, de conviver com você. E ao conviver com você, eu percebo que você é totalmente diferente daquilo que a pessoa B havia me falado. Então eu acredito muito que existe um Deus criado, inventado pela mente humana. E não é esse Deus que eu quero falar aqui. Eu quero falar sobre o Deus verdadeiro. E esse Deus inspirou o homem para escrever a Bíblia. Assim como você, que tem um celular, tem um carro, tem um aparelho. E se você quiser entender, compreender e usar todas as funcionalidades do seu aparelho, você tem que ler esse manual. Eu acredito também que Deus inspirou o ser humano a escrever a Bíblia. E que a Bíblia é o manual de vida. E o que esse manual de vida diz? Lá em Jó, fala que a verdadeira sabedoria não habita na terra dos ela não habita aqui. Lá na Bíblia diz que a verdadeira sabedoria, ela está escondida em Deus. Ela está guardada em Deus. Ela está com Deus. E que Deus reserva essa verdadeira sabedoria para os retos. Então existe sim uma sabedoria humana, provinda do conhecimento, provinda da experiência. Mas quantas pessoas você conhece que tem muito conhecimento, que tem experiência, mas que patina na vida? Quantas pessoas que você conhece que a gente fala assim, nossa, fulano tem tanto potencial, mas a empresa não decola, a vida profissional dessa pessoa não decola. E de algumas poucas que decolam, você percebe que por mais que essa pessoa alcançou o sucesso profissional, quando você vai olhar para a vida pessoal, de amizade, casamento, a pessoa está completamente destruída. Agora, essa sabedoria divina faz com que você cresça pessoalmente, profissionalmente, nos amigos, na família, em tudo. E é dessa sabedoria divina que eu acredito que eu e você precisa para administrar uma empresa, para liderar, para crescer dentro de uma empresa. É dessa sabedoria. E eu quero trazer e fortalecer esse tema aqui com você, que é Viva o Processo. O que acontece? A Bíblia diz que a sabedoria de Deus, ela é loucura para o homem. Por quê? Porque tem coisas que está escrito na Bíblia que o homem não consegue entender racionalmente. Tem uma passagem bíblica lá que diz assim, que o homem carnal não consegue entender, não consegue compreender o que é espiritual. Mas o homem espiritual discerne, compreende todas as coisas. Então olha só, existia um homem chamado Eucana e ele era casado com Ana e Penina. Nessa época podia o homem ter mais do que uma mulher, pela cultura da época, e Penina tinha filhos, muitos filhos, e Ana era estéril. E a Bíblia diz que Ana era estéril porque Deus havia feito ela ser estéril. Ou seja, tem coisa na sua vida que não é o diabo, tem coisa na sua vida que nem é você. É o próprio Deus que faz você ficar infértil.
em uma área. Só que tem uma observação. A Bíblia fala que o seu esposo, o esposo de Ana, que ele, quando ia subir ao monte para sacrificar, que ele dava uma porção para Penina e para os seus filhos, mas que para Ana ele dava uma porção dobrada, uma porção excelente. Guilherme, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando Deus te faz ser estéril em uma área, ele libera uma porção dobrada em outra área. Agora cabe a você captar e entender qual é essa porção que Deus está liberando e acessar e tomar posse dessa porção. E a Bíblia continua e fala que Ana, ela começou a ser humilhada por Penina. Ela era humilhada constantemente, ano após ano. E para aquela época, uma mulher não ter filhos era considerado quase que uma aberração. Era uma humilhação muito grande uma mulher não poder gerar filhos. E Ana começa a entrar em desgosto pela vida. Uma tristeza muito grande toma conta do coração de Ana. Traz isso para a sua vida. Imagina que tem fases também dentro de uma empresa, que a gente sabe como é, que a empresa não gera resultado nenhum. Muito pelo contrário. É muito trabalho e a gente não vê o lucro, a gente não vê o suor se transformar em recompensa. Tem até uma passagem em Salmos que diz assim, fica tranquilo, que aquele que semeia em lágrimas, em abundância colherá. Então Ana, ela chorava constantemente e ano após ano ela não conseguia gerar filhos. Só que foi o próprio Deus que permitiu, que fez com que ela não gerasse. Passado algum tempo, Ana pega e vai até o templo. E lá existia um sacerdote chamado sacerdote Eli. E lá Ana começa a orar e derrama o seu coração e tem uma oração sincera com Deus. E ela pede a Deus com todo o seu coração, ela chora e fala: Deus, se o Senhor me der um filho, eu quero um filho homem. E se o Senhor me der um filho, eu vou te dar esse filho. Eu não vou cortar o cabelo dele, não vou cortar a barba, eu vou te dar esse filho. E eu já não aguento mais. E ela rasga sua alma, o seu coração diante de Deus. E naquele local existia um sacerdote chamado Eli. E Eli, observando Ana orar, ele via a boca de Ana se mexer, mas ele não conseguia ouvir as palavras. E aí ele começou a pensar que ela estava bêbada. Ué, não só pode estar bêbada. E esse sacerdote de Deus chega e repreende Ana. Ana, ué mulher, você está embriagada, está bêbada, o que você está fazendo aqui? E aí nesse momento eu fiquei pensando, falei, cara, como é que eu iria me comportar se eu estivesse sendo cobrada injustamente por alguém? E principalmente é um momento de fragilidade, que é um momento que eu estou expressando as minhas emoções verdadeiras. Eu estou em um momento vulnerável. Consequentemente, eu acredito que eu ia ser grosso com essa pessoa. Me respeita, ou enfim, ia ter um comportamento muito grosso. Só que com Ana acontece diferente. Ana chega e fala assim com ele: oh, meu Senhor, não, tem misericórdia da tua serva. Na verdade, eu estou aqui orando a Deus porque eu sou infértil. E ela começa a falar. E depois que ela fala, Eli, o sacerdote, libera uma palavra sobre a vida dela. Fala, que Deus te conceda o desejo, que Deus te conceda um filho. Passou algum tempo, Ana pega e dá à luz a seu filho, chamado Samuel. E Samuel, depois que cresce, depois que ela desmama Samuel, ela vai e entrega Samuel para Eli, entrega ele para a escola de profeta. E depois que ela fez isso, aconteceu outra coisa. Eli libera outra palavra sobre a vida dela. E ele diz, Ana, e que Deus te dê muitos filhos e filhas. E a Bíblia fala que depois que o profeta liberou essas palavras, Ana chegou a ter mais 5 filhos. E Ana, na Bíblia, ela começa a orar em forma de canção. E eu vou ler aqui para você qual foi a oração de Ana. A oração de Ana. Então Ana orou assim: o Senhor encheu meu coração de alegria. Por causa do que ele fez, eu ando de cabeça erguida. Estou rindo dos meus inimigos e me sinto feliz, pois Deus me ajudou. Ninguém é santo como o Senhor, não existe outro Deus além dele. E não há nenhum protetor como o nosso Deus. Não fiquem contando vantagens e não digam mais palavras orgulhosas, pois o Senhor é Deus que conhece e julga tudo o que as pessoas fazem. Se você for observar aqui nessa passagem, ela nos aconselha a não dizer palavras orgulhosas, porque ela viveu essa situação. Porque no momento ela tinha um motivo real para agir com palavras orgulhosas com o sacerdote ali, mas ela foi com toda a humildade. E observa que ao se comportar com humildade, ela conseguiu destravar o sonho. Não só ela teve um filho, mas depois que o sacerdote ali liberou uma segunda palavra, ela teve mais 5 filhos. Mas por que, Guilherme? Porque ela
comportou com humildade? Será que se ela tivesse comportado com orgulho, o sacerdote teria liberado essa palavra sobre a vida dela? E será que se o sacerdote não tivesse liberado essa palavra, será que ela ia gerar filhos? Então entenda o seguinte, todo esse processo que Ana passou, de não poder gerar filhos, de se humilhar diante de Deus, foi o que levou Ana a ter conexão com Deus, foi o que levou Ana a desenvolver um coração humilde e, por consequência, foi o que trouxe Ana não só um filho, mas depois mais 5 filhos. E aí você pode estar se perguntando, mas Guilherme, por que Ana passou por todo esse processo? Por quê? Tudo bem, Guilherme, que desenvolveu humildade nela, tudo bem, mas por quê? Qual que é o sentido maior? O que acontece? Nessa época, o povo de Israel, ele era guiado por Deus. Só que Deus sempre usava uma pessoa para que essa pessoa ela fosse um porta-voz de Deus para aquela nação. E nesse tempo, esse sacerdote Eli era pai de Ofni e Finéias. E os 2 filhos dele, por mais que eram sacerdote também, eles começaram a profanar o templo de Deus. Eram pessoas totalmente desobedientes, eram pessoas que não tinham compromisso nenhum. Eram pessoas que, quando os outros iam lá ofertar, eles pegavam escondido essa oferta, eles se deitavam com mulheres. Então eram pessoas totalmente desconectadas, sem princípio, e precisava de alguém que pudesse seguir e dar continuidade. Só que não existia. Quem poderia fazer isso? Quem poderia ser essa pessoa? Então Deus permite que tudo isso aconteça para que Ana venha decidir entregar Samuel. E Samuel, desde muito novo, ele foi instruído na palavra. Ele foi instruído primeiro pela sua própria mãe, Ana. Porque Ana, com toda essa experiência que ela teve e viveu com Deus, ela começa a transportar isso para o seu filho. Essa crença, essa confiança em Deus, esse milagre. E Samuel, desde novo, ele é preparado. Na época, a desmama acontecia, alguns historiadores dizem, que acontecia em torno de 6 a 7 anos de idade. E essa aqui foi a época que Ana entregou Samuel à escola de profeta para Eli, e ali ele viveu toda a sua vida. E depois, quando Samuel cresceu, ele se tornou juiz sobre toda a nação de Israel. Era um homem respeitadíssimo, um homem usado de Deus, foi um homem que serviu de alicerce para Israel na sua época. Então, sabe o que eu quero te dizer? Viva o processo. O processo que Ana viveu gerou nela um coração humilde. O processo que Ana viveu realizou o grande sonho que ela queria. O processo que Ana viveu fez com que ela tivesse 5 vezes mais daquilo que ela almejava e queria. E o processo que Ana viveu fez com que ela gerasse um filho capaz de ser líder e dar direção para uma grande nação. Eu não sei qual que é o processo que você vive hoje, mas eu quero te dizer o seguinte: viva o processo e busque aprender com esse processo. Existe algo que Deus, que é a sabedoria divina, Ele quer te ensinar, Ele quer te preparar e te capacitar para algo muito maior. Assim como Ana não foi só um filho, mas ela deu mais 5 filhos. E assim como esse um filho não foi só para Ana, para o benefício dela, foi muito mais para guiar toda uma nação. Deus tem um propósito e tem uma vontade perfeita para você. Então, ao invés de você questionar e resistir ao processo, mergulhe nele. Aprenda com ele, cresça com ele. E a sua vida, a sua empresa, os seus negócios vão entrar em um patamar gigantesco. Beleza? Então, olha só. Eu quero que você compartilhe esse vídeo, dê aqui o seu like, comenta e aguarde o nosso próximo episódio da série Sabedoria para Empreender. #Vida Real.